E aí, bom demais, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. Imagina o seguinte, imagina que Deus, você tem um sonho com Deus, e Deus fala assim, ó, eu quero que você me lance. E aí chega Deus e fala, ó, eu quero que você lança o meu produto. E meu produto se chama a salvação. Então a minha proposta nesse vídeo aqui é fazer essa brincadeira saudável. Eu sou cristão, então, na verdade, é uma coisa, é uma desculpa poder falar da Bíblia, poder falar disso, mas a ideia é trazer Deus e o produto da salvação para um contexto de lançamento. Então, se Deus chegasse para mim e falasse, Arlindo, eu quero que você me lança e meu produto é esse. Qual seria a estratégia que eu usaria? Né? Qual que seria o passo a passo? Então, a ideia é montar esse planejamento desse lançamento junto com você né? E aí você vai aprender, você vai entender como que eu penso grande parte do meu planejamento para lançamento, tá? E como que a gente pensa aqui na agência. Então hoje eu tenho uma agência de lançamentos, a gente tem quase 20 pessoas, eu tenho 4 estrategistas trabalhando diretamente comigo, a gente faz 5 a 7 lançamentos todos os meses. A gente faturou 3,2 milhões em 2023, a meta esse ano é faturar entre 5 e 7 milhões, tem algumas variáveis ali, mas nossa meta mínima é 5 milhões de reais. Então a gente tem toda uma estrutura e tudo isso que eu vou te passar são coisas que a gente faz aqui na prática, no dia a dia, no campo de batalha, beleza? Então vou compartilhar aí a tela do meu iPad com você, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quem que é o expert? Né? O expert, que a gente acabou de fechar esse contrato, né, foi com o expert que se chama Deus, tá? E a gente tem um produto. Esse produto se chama a salvação. Primeira coisa que eu faço aqui na agência quando um expert entra para a agência é entender três coisas. Quem ele é, então quem que o expert é, qual que é a história do expert, tá? Quais produtos ele tem e qual o mercado dele. Então, quem que é o público, qual a dor desse público, o que, que ele transforma, o que, que o produto transforma, qual que é o ticket, o que, que já foi feito no histórico. Então, a gente sabe que Deus nunca fez um lançamento, pelo menos não no estilo do lançamento que a gente vai montar aqui, né? Ele trabalha com perpétuo e ele está há 2 mil anos vendendo no perpétuo, né? Tô sempre fazendo analogia, tá, galera? Então, entenda isso, pelo amor de Deus, teólogos de plantão, né? Vão ter bom senso aqui. É uma analogia que eu estou fazendo aqui. Então, ele está há 2 mil anos vendendo esse produto e ele tem somente um produto, que é a salvação. Ele não tem outros produtos. Sempre que um expert entra, eu me faço a seguinte pergunta: será que ele manda bem ao vivo? Na venda, vendendo, a hora que ele recebeu uma objeção de alguém ali no ao vivo, será que ele, né, será que ele responde bem? Será que ele tem firmeza para defender o produto dele, para defender o posicionamento dele? Então isso é algo que eu analiso na hora que eu estou fazendo um onboarding. E aí no onboarding, igual eu falei, eu faço uma entrevista com esse expert e eu descubro quem ele é, quais são os produtos dele e o mercado dele. Ele mais do que ninguém conhece sobre o mercado dele. Então, qual que é a história de Deus, né? Tem lá toda a história, o Adão e Eva comeu o fruto proibido, a gente virou escravo do pecado, Deus mandou Jesus aqui para a terra, ele pagou o preço por nós, ele foi morto na cruz, e com o sangue dele, com o sangue do próprio filho, ele nos comprou de volta. Então hoje a gente pode dizer que a gente é escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, pela graça dele, a gente é livre, justamente por conta disso. E qual que é a transformação que o produto dele causa, a salvação? É você viver a liberdade de ser quem a gente é, então viver a própria identidade de verdade, aquela identidade que ele pensou para mim, para você, quando ele nos criou. E no longo prazo, na eternidade, é a salvação de fato. Então você não vai para o inferno, você vai viver na terra prometida, no futuro e tudo mais. Tá? Qual que é o grande desafio que eu já vejo aqui logo de cara para esse produto? Que é um desafio assim que quando tem experts que são menos agressivos na comunicação, que prometem menos, que não estão dispostos a fazer uma grande promessa, só corrigir esse S que está me incomodando, que não estão dispostos a fazer uma grande promessa,
a gente esbarra no seguinte desafio. As pessoas, o ser humano, eles são imediatistas. Então, se eu te falar, ó, faz isso que você vai ser salvo depois dos 80 anos, quando você morrer. Não sei se é tão bom, sabe? Então é complexo. É um desafio. Só que, qual que é o ponto positivo nesse caso? Então, a gente tem um produto que a salvação é no longo prazo. No curto prazo também, a pessoa ela sente um alívio, ela sente uma paz, ela sente uma felicidade que somente a salvação pode entregar, né? Então, essa é uma afirmação do nosso expert. Deus afirma com todas as letras que a única coisa que pode preencher esse vazio que a gente tem é entregar a vida para Cristo e, né, usufruir desse produto, que é o produto da salvação. Agora, eu e você somos imediatistas. Como é que a gente faz para convencer a pessoa que vai querer comprar o nosso produto de tomar essa ação imediatamente? Porque é um desafio. Por sorte, Deus, ele tem uma pessoa no time dele que é muito bom, que é um vendedor muito bom, que faz parte do time dele, que ele chama de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem vários tipos de abordagens validadas ao longo dos 2000 anos, dos 2023 anos que a gente está aqui, né, pós-vinda de Jesus Cristo, esse produto se tornar válido. E ele tem um poder de convencimento muito grande, então a gente vai usar isso a nosso favor, tá? Mas já saiba de cara que esse é um tipo de produto que tem a objeção do imediatismo, então leva um pouco mais de tempo. Mas daí beleza, então. Sabendo que essas são as informações gerais, né, do lançamento, do produto, do expert e tudo mais. Qual que vai ser o fluxo de lançamento? Quando um expert chega aqui para mim na agência, eu tendo a escolher por dois tipos de campanhas. Ou vai ser um meteórico, um lançamento por WhatsApp. Quando que eu escolho lançamento por WhatsApp? Quando ele tem vários produtos, ou já tem um produto e já tem uma audiência reprimida, sabe? Já não lança há muito tempo. E um segredo, qual que é o meu objetivo aqui para o expert ficar por muito tempo? É botar dinheiro no bolso dele o mais rápido possível. Quanto mais rápido você colocar dinheiro no bolso do seu expert que você lançar, ele vai se apaixonar por você pela sua metodologia de trabalho. Vou dar tem dois exemplos que hoje eu virei sócio, eu não sou mais coprodutor, eu sou sócio deles. Um casal de médicos e uma moça de tricô. Então, os dois a gente gerou receita muito rápido para eles, isso gerou uma confiança e aí a coisa começou a fluir e hoje a gente é sócio dos dois experts. Mas por quê? Porque a gente gerou receita muito rápido. Quando o expert entra, a gente não consegue gerar receita muito rápido, por qualquer motivo que seja. E para um lançamento dar errado é tipo um avião cair, tem que dar vários pontos, tem que estar errado. Geralmente a parceria não vai longe por muito tempo. Às vezes finaliza até no primeiro lançamento mesmo. Tá? Então, isso é um segredo para você manter o expert muito engajado. Então, se eu entendo que o expert chegou e ele tem bastante demanda reprimida, o que eu faço? Eu faço um meteórico. Porque daí eu estou colocando dinheiro imediatamente no bolso desse cara. Tá? Agora, se eu não tem tanta demanda reprimida, tem que validar a oferta, tem que ou revalidar alguma coisa, porque ele já fez no passado, mas não está funcionando tão bem, eu escolho a segunda opção, que é o webinário. Porque o webinário eu testo quais são as vantagens, né, do webinário, que muita gente chama de lançamento de semente. A vantagem é o seguinte, eu consigo validar três coisas. Eu consigo validar a oferta, eu consigo validar o expert. Pô, será que ele manda bem no ao vivo? Será que ele sabe vender o próprio produto e tal? E eu valido a audiência. Será que a audiência do cara é engajado? Engajada, comparece e tal? Tem webinário que às vezes no primeiro webinário a pessoa tem 30% de show-up, de comparecimento. Isso é muita coisa, sendo que nossa média é de 10 a 15%. E é a média de mercado, inclusive. De qualquer nicho, de vários nichos diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ir pelo caminho do webinário. Então, a gente vai, para lançar lançar o produto salvação, eu vou no caminho do webinário. Qual que é o fluxo desse lançamento? Basicamente, eu vou dividir isso aqui em 5 etapas, tá? A gente tem a primeira etapa aqui, que são os anúncios e convites, né? Pode ser conteúdos também. Vou deixar aqui conteúdos de captação. Então, vai lá, posta no Instagram e tudo mais. E eu tenho uma terceira fonte de tráfego aqui que eu vou usar, que são as igrejas. Então a gente tem milhares de igrejas ao redor do Brasil, milhares de grupos de WhatsApp. Eu acho que o nosso público aqui, apesar de ultimamente o Perpétuo ter vendido muito para os jovens, eu acho que vai ser
Na verdade, não sei, né? Não tem essa resposta. Seria isso que eu falaria pro expert, né? Porque a gente fala assim, qual que é qual que é a idade do seu público? Nesse caso aqui, é homem, mulher, é um produto para todo mundo, a salvação é para todos. Eu acredito que é mais fácil convencer a pessoa a partir dos 25 anos, que é quando ela vai criando maturidade. Antes disso, a pessoa muitas vezes está na universidade, está sendo doutrinada, e a gente sabe que a educação no país e no mundo está um lixo, e muita doutrinação em vários sentidos, e aí é uma opinião minha mesmo, né, eu que estou falando aqui, mas a gente tem olhando pela visão desse produto, a gente tem essa percepção. Então a gente vai descobrir na prática, no primeiro lançamento, quem que vai ser o nosso público. A gente vai fazer uma pesquisa com esses clientes após essa compra desse lançamento. Então aqui eu tenho eu tenho as fontes de tráfego, anúncios, conteúdos e as igrejas, tá? Essa galera aqui, eles serão enviados para uma página de captura, onde vai ter uma headline, enfim, a gente pode, vou desenhar essa promessa com você daqui a pouco. Da página de captura, essa pessoa vai pro grupo de WhatsApp do lançamento. Então aqui é um grupo fechado, né? Um grupo silenciado, onde só a gente manda mensagem. A ideia é estar tá sempre atualizando e fazer antecipação dessa galera. E aí, obviamente, fez a antecipação. No dia lá vai ter a palestra, tá? Só tem um detalhe. Aqui, Deus não pode se revelar ao ser humano. A gente não tem essa capacidade, né? É um outro desafio. Porque a pessoa vai ter que confiar em alguém que ela não viu. Isso é muito doido. E desafiador. Se não fosse Deus, eu não teria pego esse expert para lançar. Essa aqui é a verdade. A pessoa precisa aparecer. Tá? Mas como é Deus, a gente abriu essa exceção aqui na agência. Então, nessa brincadeira aqui, né? Nessa analogia, a gente vai lançar Deus. E também, nesse caso aqui, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Então, a gente vai contar muito com o trabalho do Espírito Santo para poder fazer esse convencimento, porque sinceramente para a gente seria um desafio, tá? E aí tem a fase de carrinho aberto, que é quando a gente de fato abre as vagas e fala, ó, clica aí e compra, né? Simples assim, tá? Então, esse aqui é o fluxo do lançamento. Então, esse aqui vai ser o fluxo do lançamento. Fechou? Agora sim, agora vamos para a coisa mais operacional. Então a gente tem a parte mais tática, que é essa parte aqui, que é a parte bem estratégica, o que vai ser feito e tal. Vamos para o operacional. Primeira coisa que eu preciso definir aqui para poder delegar isso para o meu time executar. A gente tem um documento que a gente chama de termo de abertura. Não vou fazer o termo de abertura inteiro com você aqui, porque é muita coisa e tal, e aí não ia ficar muito longo esse vídeo. Mas basicamente, o termo de abertura você tem que ter a promessa do produto, qual que é o produto, a descrição de cada módulo, os bônus, o ticket, vai ter upsell, não vai, quais são os bônus, tem que ter toda essa oferta montada, tá? E eu tinha pensado já numa promessa para esse produto, obviamente, né, antes de começar a gravar esse produto, que foi o seguinte, o passo a passo para ganhar, vou escrever aqui para você, ó, o passo a passo. Então essa ficou a promessa, ó. Passo a passo para ganhar de mão beijada a sua verdadeira identidade de volta e ainda garantir o acesso à eternidade de graça. Claro, isso aqui é uma promessa mais longa, né, do evento como um todo. Não significa que necessariamente essa vai ser a headline final. Então talvez eu faça alguns ajustes aqui no momento que a gente for iniciar a captação desse projeto, tá? Então, recapitulando, o expert, Deus, a gente tem no time o Espírito Santo para nos ajudar. Tem Jesus Cristo também, eles são todos, pelo que eu entendi, eles são meio uma mistura, tá? Não vem o caso aqui explicar para você, mas eles são meio que a mesma pessoa, atuando enfim, por alguma mágica ali, ele consegue se dividir e ser 3 pessoas ao mesmo tempo. E a promessa geral do produto é esse, o passo a passo para ganhar de mão beijada a sua verdadeira identidade de volta e ainda garantir acesso à eternidade de graça, tá? Com base nisso, eu já vou direto aqui para a gente montar o script do webinário. Então lembra, a pessoa vai entrar aqui nos anúncios, conteúdos e nas igrejas, vai para a parte de captura, se inscreve, cai no grupo do WhatsApp, lá a gente faz a antecipação para o dia do webinário, rola o webinário e depois faz o pitch de vendas aqui no final. Agora, a gente vai trabalhar
no webinário em si, diretamente, tá? Só alguns pontos importantes aqui, ó. Anúncio. Que tipo de anúncio que a gente roda? Bem de maneira geral, script e framework AIDA. Chama atenção, gera interesse, gera desejo, chama para ação. Todos os criativos são sim, e aí tem as variações em formatos, né? Então você pode gravar andando, gravar sentado no escritório, gravar no mercado, gravar na rua, gravar no flipchart, gravar onde você quiser, rasgar alguma coisa, explodir. Enfim, aí é infinitas as possibilidades. Mas todas elas têm que chamar atenção no começo, gera interesse e desejo, e no final faz a ação para o evento que vai acontecer. Página de captura. O que mais tem funcionado aqui pra gente é de uma dobra só. Então, dobra. Sabe? Então a gente fez vários testes de páginas longas com muita informação, quem é o expert, o que você vai aprender, etc. Geralmente, quando é uma dobra só, a pessoa não tem que fazer o scroll, sabe, no mouse. Tem lá headline sobre headline, data, nome do evento e formulário para se inscrever. É o suficiente, tende a converter muito mais. Grupo do WhatsApp. Aqui, na verdade, tem uma página de obrigado antes, né? Que tem um botão para o grupo do WhatsApp. A pessoa cai no grupo do WhatsApp e lá a gente faz alguns envios de mensagens, principalmente na semana anterior do evento. A gente manda mais ou menos 3 mensagens e 3 e-mails para a pessoa de antecipação na semana anterior ao webinário. E aí o webinário, sim, que é o grande marco aí, é onde a gente começa aqui, tá? Eu vou até usar essa promessa que eu escrevi aqui como primeira etapa do webinário. Então, eu vou até dividir por... eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Vai ser... Opa. Hashtag 1, tá? Então, o primeiro passo é... Deus tem que chegar lá e falar, ó, galera, nessa aula aqui você vai aprender, você vai descobrir o passo a passo para você ganhar de mão beijada a sua verdadeira identidade de volta e ainda garantir acesso à eternidade. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Presta muita atenção que isso aqui é uma lição de copy valiosa, tá? Toda promessa, toda afirmação precisa trazer consigo uma prova. Então, se eu falo assim, esse produto vai mudar a sua vida, eu preciso trazer alguma prova. Por exemplo, como aconteceu com fulano, com ciclano e beltrano. Posso trazer depoimentos. Eu posso falar assim, eu sou formado em Harvard. E aí, nesse momento que eu falar que eu sou formado em Harvard, eu preciso te mostrar o meu certificado de formação, o meu diploma, ou que seja uma foto minha em Harvard. Só uma foto minha já comprovaria. Ou já aumentaria as chances da pessoa acreditar naquilo que eu estou falando. Então, você precisa sempre, teve uma promessa, teve uma afirmação, você trazer uma prova. E aqui, qual que é o próximo passo? Qual que seria essa prova? É o que eu chamo de quem sou eu. Para prometer isso. Então, essa é a pergunta que a pessoa vai fazer. Quem que é você para me prometer isso? Aí aqui a gente vai trazer a história, né? A história não, perdão. Nesse momento aqui a gente vai trazer os elementos de autoridade. Então, mais de 2000 anos validado, né? 2000 anos, não é qualquer coisa que tem esse tempo todo de maturidade. Já converti, não sei se eu usaria essa palavra, né? Porque conversão é uma palavra demais para quem já entendeu um pouco mais do processo. Pode gerar até um pouco de repulsa nesse momento aqui. Mas enfim, já ajudei, já mudei a vida de X milhões de pessoas. Então aqui tem que ter um número, ele vai saber qual o número exato, né, que ele já converteu aqui, mas trazer esse elemento de autoridade. Então, tudo isso é fundamental. Ele pode trazer também milagres, né, que ele, já realizei X milhões de milagres, alguma coisa do tipo. Então aqui, nesse momento aqui, a ideia é trazer, olha como eu sou foda, basicamente. Não é contar história nem nada do tipo. Por quê? Porque a história, ela vem na... Opa, apertei o botão errado aqui. Ela vem no quarto passo. Aqui, ó, o terceiro passo, eu vou trazer alguns depoimentos. Que é justamente aquilo que eu falei. Então, quem sou eu para te prometer isso? Eu tenho 2000 anos de mercado, já converti tantos milhões de pessoas, já realizei tantos milagres. Como, por exemplo, o ciclano, beltrano e a fulana, tá? E aí aqui traz mulher, traz homem, traz veinho, isso aqui é uma barba, tá? Enfim.
Traz uma pessoa mais velha, uma mulher, um homem, um branco, um negro, para gerar uma, como é que fala? A pessoa se sentir representada e falar assim, não, funciona pra mim também. Porque tem aquela pessoa que é mais velha, tem aquela que é mais nova, tem a mulher, tem o homem, e todos eles conseguem essa transformação. Aí, posteriormente, eu venho aqui com agora sim, a história. Então, é a etapa do nem sempre foi assim, né? Então, nem sempre foi assim. Aqui, qual que é a ideia? É gerar conexão com a pessoa que está me assistindo. Então, a gente vai trazer a história, tá? A gente vai trazer a história de Jesus Cristo. Então, pô, Jesus veio à Terra, né, deu a vida e tudo mais. Mas essa parte vai ser uma parte um pouco mais curta. Por quê? Porque quando a gente conta essa história, apesar de ser sobre eu e sobre você, ela não parece que é sobre a gente, para quem não acredita nisso. Parece uma historinha. Então, o que eu quero trazer aqui? Ao invés de focar tanto na história de Jesus Cristo, né, do Filho de Deus e tal, eu quero focar mais nesse lançamento aqui na história de algum depoimento, de algum cliente. Então, né, Deus me falou que ele tem detalhado a história de todas as pessoas que já foram clientes dele, inclusive os que não foram também, né, mas aí é um outro papo. Então ele conhece de ponta a ponta todo mundo que já foi cliente dele, que já comprou a salvação, né, comprou entre aspas, você tá me entendendo, mas que comprou esse produto aqui. E a ideia é montar essa história do herói, essa jornada do herói, pra conectar com a pessoa. Porque aí sim tem a ver com a pessoa que está do outro lado. No meio dessa história aqui, o que é fundamental fazer? Eu vou até colocar um asterisco aqui. Eu preciso apresentar no meio dessa história o mecanismo do problema. O que é o mecanismo do problema? Basicamente é o jeito antigo de conseguir aquilo que a pessoa quer. Então, no caso aqui, eu estou vendendo a salvação, que é um produto, qual que é o mecanismo do problema? Qual que é a maneira antiga que as pessoas faziam? Eles precisavam fazer sacrifícios e seguir a lei regradamente. Porque se não fizesse isso, não garantia a salvação. Tá? Então a gente tinha muitos religiosos, os fariseus, né, antigamente, tal, que é chamado esse pessoal que seguia a forma antiga. E se você não seguisse 100% da lei, ou não fizesse sacrifícios, tem uma série de outras coisas, você não conseguia alcançar a salvação. Era basicamente é por obras, né? Você faz isso, você faz X, logo você tem Y. Era mais ou menos assim. Como não estava funcionando, Deus mandou, e assim, abre um parênteses enorme aqui. Teólogos, se eu estiver falando besteira, só me corrija aqui, tá tudo certo, fica em paz, eu não sou teólogo e não tenho conhecimento aprofundado para fazer uma aula aqui de teologia, tá? Agora sim, fecha parênteses. Então, Deus mandou Jesus Cristo para pagar para os nossos pecados. A partir desse momento, a gente passa a ser salvo pela obra, pela graça que Deus nos deu. Tá? Então, é de graça, é pela fé que a gente é justificado, tá? Então, dito isso, como é que eu organizaria esse conteúdo? Aqui nessa parte eu entraria no mecanismo do problema, aí eu chegaria aqui na etapa de falar do conteúdo em si. Então, transferir o conteúdo que eu prometi, enfim, passar um conteúdo prático aqui para as pessoas. Aqui sim eu quero trazer o mecanismo da solução. Então, isso que eu te expliquei agora, de que Jesus veio, entregou sua vida para pagar o preço por nós, e a gente agora pode ser salvo pela fé, mediante a fé, e não mediante nossas obras, a gente chama de mecanismo da solução, que é o novo meio. Tem um americano, o Russell Brunson, que ele chama isso de um novo veículo. Então, você precisa nos seus produtos, no seu lançamento, na sua oferta, entregar um novo veículo para a pessoa conseguir a mesma coisa. Então, tem gente querendo emagrecer? Beleza, traz uma nova coisa para essa pessoa emagrecer, porque ela já tentou o que tem no mercado. Você precisa trazer uma novidade. Então, é um novo mecanismo, né? Um mecanismo único da solução. Tá? Nesse caso aqui, entregar a vida para Jesus o mecanismo único, né? Então, entregar a vida para Jesus. Beleza? E aqui, eu quero trazer também um segundo conteúdo que é trazer algumas aplicações da fé. Aplicações da fé. Tá? E os benefícios que ela pode trazer em vida.
benefícios em vida. Lembra que eu te falei, as pessoas são, em vídeo não, em vida, as pessoas são imediatistas, né? Então aqui eu quero trazer algo de imediato mesmo. Falar, ó, mediante a fé, mediante, né, a entrega da sua vida para Jesus Cristo, você vai ter esses benefícios, que é, pô, clareza do seu propósito, identidade, quem você é, leveza, esse sentimento de angústia que você tem vai desaparecer, esse medo, tudo. Você vai entregar a vida para ele, vai aprender cada vez mais, se entregar cada vez mais, isso tudo vai desaparecer. Então eu quero trazer aqui um elemento mais imediatista de fato. Tipo, ó, é esse resultado que você vai ter em vida a partir do momento que você entregar sua vida para Jesus, tá? E um terceiro ponto, que é uma dúvida que eu acho que vai permear até quem já é convertido entra nessa dúvida, é como ouvir Deus. Então aqui eu quero trazer também alguns elementos sobre isso, algum conhecimento já sobre como ouvir a Deus, tá? Então esse aqui vai ser os 3 pilares assim dos conteúdos que eu quero passar, que eu quero compartilhar para as pessoas nesse momento aqui. Aqui a gente chega numa parte fundamental e é importantíssimo para o seu webinário, que é a transição para a oferta. Vou te dar uma sacada aqui, que é um jeito que a gente faz transição para oferta, eu sempre faço. Na maior parte dos meus webinários eu faço mais ou menos essa mesma transição. Funciona super bem, que é o seguinte. Isso tudo que você viu até agora é só a ponta do iceberg. Eu tenho muito mais para te apresentar. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Massa, né? E aí você consegue fazer essa transição para a oferta. E aí é por isso que eu quero te apresentar, aí entra na oferta, né? Então a gente vem aqui para a parte da oferta. Quando eu falo oferta em si, eu sempre começo o seguinte, etapa 1 aqui. Por isso que eu quero te apresentar o produto A Salvação. Beleza? Aí eu dou uma descrição rápida, como se fosse uma headline sobre esse produto. É o único, eu vou até colocar aqui, eu não vou fazer isso agora ao vivo, o único tal. Então é o único que te dá salvação e ainda te faz reinar em vida, alguma coisa assim. Tá? Então, sempre gosto desse tipo de afirmação. Aí eu vou explicar o que é o produto. Então, no caso, a maior parte dos produtos, eles têm módulos, né? Módulo 1, 2, 3. Nesse caso é um pouco diferente, né? A oferta, o produto em si, o entregável dele é um pouco diferente. Ele tem uma parada muito forte, que é um acompanhamento individual até a morte. Até o dia da sua morte, você vai ter esse acompanhamento individual, um acompanhamento de fato vitalício, diferente dos produtos que são vendidos por aí, tá? Então você vai ter esse acompanhamento individual até a morte. E ó, tem um novo mecanismo aqui, que é, pelo menos eu vou vender dessa forma, que é através de uma nova inteligência artificial chamada Espírito Santo. Acho que vai ser bom isso aqui, porque a inteligência artificial tá na moda, né? Então a gente traz esse mecanismo pro bônus, né? Pro mecanismo para dentro do produto. Então você vai ter esse acompanhamento até a morte, criado e desenvolvido pela nossa IA, que a gente chamou de Espírito Santo, tá? Aí a gente tem os bônus. Então a gente tem alguns bônus aqui. Eu pensei em 2 bônus específicos, mas acho que dá para pensar mais com o tempo, né? Gastando um pouquinho mais de tempo aqui. Mais um bônus é a comunidade. Então tem, inclusive, comunidade a nível nacional. Então, talvez na sua rua você tenha uma igreja, algum lugar que você possa congregar e viver em comunidade, tá? Então você vai ter pessoas com o mesmo objetivo que você, na mesma linha que você, com os mesmos desafios que você para ter essa troca. E um segundo é apoio psicológico. Então sempre que você estiver em momentos ruins, passando por um desafio, você pode falar diretamente com Deus. Isso é muito doido, porque por algum motivo Deus consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui eu consigo colocar esse bônus. Se fosse um expert normal, né, aqui do dia a dia, ser humanos como nós, eu não conseguiria prometer algo desse tipo. A menos que eu tivesse um time de psicólogos. E aí, sei lá, você pode ir lá marcar uma call por mês com o meu psicólogo e tal, com alguém do meu time, tá? Aí teria que precificar esses bônus aqui, eu não vou fazer isso agora, não é a intenção, a ideia é mostrar mais o framework aqui para você. E quinto é o preço. Tá? Então, o expert, ele me falou que ele não precisa de dinheiro.
né? Ele já está aposentado, ele é dono do ouro, da prata, de tudo. Ele quer fazer isso por propósito. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, nessa brincadeira, tá, galera? Eu vou vender porque eu acredito que as pessoas dão mais valor quando pagam por alguma coisa, que seja o valor que for. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ancorar isso aqui, eu vou ancorar essa oferta. Eu vou ancorar essa oferta a R$ 3.000. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cobrar, né, entre aspas, vou posicionar o produto em si a 2.000. Falar, ó, quando a gente pensou no produto, o preço que a gente pensou oficial era de 2.000. Comunidade eu vou precificar a 497 e o apoio psicológico a 497 também. Tá? Isso aí vai dar mais ou menos 2.900 e alguma coisa. A pessoa não vai pagar isso, ela vai pagar somente... Aí aqui é valor oficial, né? Valor oficial. Ela vai pagar somente R$ 97. E aqui é uma parada muito forte. Esse valor vai ser 100% revertido para a caridade. Tá? Então, beleza, ó. Apresentei a salvação, o único que te dá a salvação e te faz reinar em vida, por exemplo. Expliquei que o acompanhamento individual até a morte, que tem uma IA nossa, né, que é o Espírito Santo. Os bônus, comunidade e ajuda psicológica, isso aqui daria para melhorar, mas no futuro, posteriormente, eu posso pensar nisso. Preço, vou ancorar provavelmente a 3.000, vender a R$ 97. E 100% revertido para caridade. Inclusive, a nossa parte como agência, a gente vai reverter nesse lançamento também, tá? E aí, beleza. Agora a gente tem a fase número 6, que é CTA. Então, ó, clica e compra. Tem que fazer o CTA, clica e compra. Aí vem para a fase 7, que é a garantia. Então, aqui eu vou dar a garantia vitalícia. É vitalícia mesmo. Até a morte, se você se arrepender, eu te devolvo o dinheiro. Você só perde o acesso à salvação. Não é uma boa, tá? Mas, enfim. Acho que pode dar essa garantia vitalícia porque a pessoa vai perder muito mais do que a gente, sabe? Do que Deus que vai ter que devolver esse dinheiro. Aí a gente tem a etapa 8, que é um CTA novamente. Então, reforço, ó, clica no link e compra agora. Etapa 9, 3 possíveis decisões. E aqui você vai ver que essas 3 possíveis decisões funcionam para você que está me assistindo para qualquer nicho, tá? Que é, primeira, não fazer nada. Então eu sempre gosto de falar assim, ó, você pode fingir que não viu nem ouviu nada do que eu te falei aqui e seguir na sua vida. Se tiver tendo resultado nessa área que você tá feliz, beleza, segue o barco, tá tudo certo. Você pode fazer a segunda possível decisão, que é fazer como eu fiz, tentar sozinho. Então, você pode ir lá, ler, pesquisar e tentar correr atrás sozinho. Pode ser que no futuro, em algum momento, funcione e você consiga ter o resultado que você está esperando. Ou terceiro, que é a decisão mais inteligente. Que é a decisão mais inteligente. Que é clicar no botão agora mesmo. Eu já encaixo no CTA aqui. Agora mesmo em comprar. Tá? Então essa aqui é a etapa do webinário. Posteriormente a isso, eu fico aqui, obviamente, né, respondendo dúvidas, FAQ. Então eu fico lá até parar de vender. O meu expert fica lá falando com a galera. Posteriormente a isso, eu tenho a fase de... Deixa eu ver aqui. Tá. Aí acabou o webinário. Aí eu tenho a fase de carrinho aberto. Então, fase de carrinho aberto, o que eu faço geralmente? A gente manda 2 mensagens por dia no WhatsApp e 2 e-mails por dia durante o período de carrinho aberto. Então, se eu vou ficar 6 dias com carrinho aberto, são 12 e-mails e 12 mensagens. 2 por dia até fechar o carrinho. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu faria para fazer um lançamento de Deus, para vender o produto à salvação. Tá? Enfim, espero que você tenha aprendido de fato sobre como que a gente pensa em lançamento e você tenha aprendido pelo menos alguma coisa nova em relação à estratégia e à tática de lançamento de fato. E mais que isso, espero que você tenha entendido que esse vídeo não é sobre lançamentos, tá? Mas é isso. Se curtiu esse vídeo aqui, ó, já dá o like, se inscreve aí no canal que vai ter muito conteúdo vindo pela frente. Eu tô fazendo uma força-tarefa bem legal aqui para gravar vídeos aqui para vocês e tem muita coisa legal vindo por aí. Fechou? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!